Na aula anterior, nós aprendemos a chegar na fórmula mínima dos compostos. Essa fórmula mínima vai nos ajudar muito agora no estabelecimento da fórmula percentual em massa dos elementos químicos. Então, nas aulas passadas, nós falamos que essas 4 substâncias químicas, mesmo sendo substâncias químicas diferentes, elas possuem fórmulas mínimas iguais. Todas elas possuem a fórmula mínima de CH2O. E agora nós vamos estabelecer a fórmula centesimal, a fórmula percentual em massa de cada uma delas. Como todas elas possuem a mesma fórmula mínima, então tanto faz a substância que eu vou calcular primeiro, né? Todas elas vão possuir a mesma fórmula centesimal. Então vamos pegar aqui a primeira substância, o CH2O. Para começar a fazer a fórmula percentual, nós precisamos da massa desses elementos dentro dessa estrutura, desse CH2O, e não da molécula toda. Embora, se você fizer com essas fórmulas moleculares, o resultado vai ser o mesmo. Nós só estamos fazendo com a fórmula mínima para facilitar o nosso problema aqui, a nossa resolução. Na tabela periódica, a massa atômica do oxigênio é 16. E aqui, a proporção do átomo de oxigênio é 1. Então, eu vou multiplicar o 16 por 1, encontrando 16. 16 vezes 1 igual a 16. O hidrogênio na tabela periódica vale 1. E eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, eu tenho 1 vezes 2, que é igual a 2. O átomo de carbono, a massa atômica do átomo de carbono é uma massa equivalente a 12. E eu tenho apenas um átomo de carbono nessa proporção aqui, então eu vou multiplicar por 12. Vamos somar todos esses elementos que nós encontramos. 16 mais 2, 18. 18 com 12, 30. Esses 30 que eu acabei de encontrar, 30, corresponde a 100% da minha molécula. Eu vou estabelecer a fórmula centesimal, fórmula percentual. A quantidade de carbono que eu tenho aqui, acabei de encontrar, né? Quantidade equivalente a 12. 12 é equivalente a x. Então, fazendo essa regra de 3 aqui, x vai ser igual a 1.200 dividido por 30. Cortou, simplificou aqui. 120 dividido por 3, nós vamos ter 40% de carbono. Então, nós já conseguimos a porcentagem de carbono dessa molécula, dessa substância química aqui, 40%. Vamos fazer o do átomo de hidrogênio agora, obedecendo o mesmo critério, a mesma sequência, ou seja, 30 corresponde a 100%, assim como a quantidade de hidrogênio, eu cheguei numa quantidade equivalente a 2. 2 é igual a x. Então, x vai ser igual a 200 dividido por 30. Simplificou, 20 dividido por 3, aproximadamente, um resultado aproximadamente igual a 6,7% de hidrogênio. Então, nós já encontramos a porcentagem de hidrogênio dessa molécula também. Temos a quantidade, a porcentagem, né, em massa de carbono, porcentagem em massa de hidrogênio, podemos fazer também a porcentagem em massa de oxigênio. Mas vocês não concordam comigo que basta você ver quanto que falta para 100%, porque eu só tenho mais o oxigênio. Mas vamos fazer, né? O procedimento é basicamente o mesmo. 30 corresponde a 100%, assim como a quantidade de oxigênio aqui, nós chegamos em 16. 16 vai ser equivalente a x. Então, x é igual a 1.200
600 dividido por 30. Cortou, simplificou. X é igual a 53,3% em massa de oxigênio. Tudo bem? Então, pessoal, não tem segredo. Encontrar a fórmula percentual em massa significa estabelecer a porcentagem dos elementos nessa molécula. Dessa forma, nós podemos representar essa molécula desse jeito aqui, ó, carbono, 40%, o hidrogênio, nós chegamos em 6,7%, e o oxigênio, chegamos em 53,3%. Então, a porcentagem de carbono em massa nessa molécula é 40%, de hidrogênio 6,7% e de oxigênio 53%. Você consegue fazer isso em qualquer molécula. Essa é a forma mais simples de você chegar na fórmula percentual em massa de uma molécula orgânica, inorgânica ou de qualquer molécula.